Amém? Os irmãos podem se assentar. E nós vamos dar prosseguimento a essa série de estudos na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Hoje nos concentraremos nos versos 15 a 21, mas eu quero fazer a leitura dos versos 12 a 14 também, porque, na verdade, os versos 15 a 21 só encontram sentido se a gente entende os versos 12 a 14. Filipenses, capítulo 3. Então, a partir do verso 12 até o verso 21. Então, o texto nos diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas, naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, que de até sujeitar a si todas as coisas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Nós vamos nos lembrar de que Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses e ele tem como um dos objetivos expressar sua gratidão, demonstrar ali o seu amor por aquela igreja que sempre foi parceira dele na sua jornada ministerial, no seu trabalho missionário. Mas Paulo também está escrevendo à igreja no sentido de tratar alguns problemas internos da igreja, a fim de que a igreja estivesse unida e vivendo em harmonia, para que pudesse não só suportar as pressões e as perseguições vindas através do Império Romano, mas que não só resistissem na sua fé, mas que continuassem trabalhando firmes para fazer com que o Evangelho avançasse. Então, Paulo não quer apenas que a igreja suporte a perseguição sem negar a fé. Paulo entende que o papel da igreja ali não é apenas resistir, mas é avançar, porque havia muita gente, como continua havendo muita gente precisando ouvir do Evangelho, ouvindo a palavra da salvação e sendo alcançado pela graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta para tratar esses problemas. E onde está a raiz desses problemas? Está exatamente nos diferentes grupos, nos diferentes partidos dentro da igreja. Então, quando nós olhamos para as cartas do Novo Testamento, a tendência nossa é de pensar assim: olha, a única igreja problemática do Novo Testamento era a igreja de Corinto. Não, na verdade, a igreja de Corinto era muito problemática. Mas alguns problemas que estavam presentes na igreja de Corinto também estavam em outras igrejas, inclusive na igreja dos Filipenses. Então, quando nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler agora, Paulo falando sobre perfeição, sobre busca pela perfeição, não ter alcançado a perfeição, sobre aqueles que são perfeitos, por que Paulo está usando essa expressão?
Essa expressão a gente não vai encontrá-la em nenhuma outra carta de Paulo. Ela é particular dessa carta aos Filipenses. Por quê? Porque os grupos, os partidos dentro da igreja usavam essa expressão. Então, os judeus diziam que eram perfeitos porque guardavam a lei. E os gregos diziam que eram perfeitos porque eram conhecedores das filosofias e, portanto, traziam aquela ideia do gnosticismo, né, de que a espiritualidade, o avanço, o crescimento espiritual, ele vinha através do conhecimento filosófico. Então, nós temos pelo menos 2 grupos dentro da igreja, dizendo que por causa daquilo que eles possuíam, por causa da sua história, por causa do seu conhecimento, por causa, no caso dos judeus, por causa da lei, da observância da lei, no caso dos gregos, por causa da filosofia, que eles tinham alcançado um nível superior de espiritualidade e que eram perfeitos. Os outros não, os outros eram a ralé. Era essa a ideia. E é isso que Paulo está combatendo. E, para piorar a situação, entre esses gregos, né, esses que eram praticantes anteriormente do gnosticismo, eles estavam disseminando dentro da igreja que essa expectativa de ressurreição, que isso não ia acontecer. Olha só, o mesmo discurso encontrado lá em Corinto que Paulo vai combater no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eles estavam dizendo, olha, Cristo já ressuscitou. Então, nós que cremos, nós já morremos e já ressuscitamos. E então, esse aperfeiçoamento, ele acontece aqui. Nós estamos aperfeiçoados espiritualmente. Essa ressurreição espiritual já aconteceu. E aí, a perfeição, a plenitude, ela é para ser vivida aqui. Não tem outra vida, não tem essa coisa de morrer e de ressuscitar. Era esse o discurso. E aí Paulo, ele vai combater isso. Então, nos versos 12 a 14, Paulo vai falar isso, né? Ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado, e no verso anterior, ele vai dizer que ele luta, ele se esforça por alcançar a Cristo. E aí ele diz aqui, olha, não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito. Então tem alguém aí dizendo que é perfeito, que já alcançou essa perfeição? Então Paulo já disse anteriormente, olha, se alguém se vale da sua carne, daquilo que faz, daquilo que acha que faz de muito bom, eu faço muito mais. E ele relata tudo aquilo que faz parte da história dele, do zelo dele. Mas então ele diz, olha, reputei isso tudo por esterco para poder ganhar Cristo, ser achado nele, para que eu esteja em Cristo, para que eu experimente o poder da sua ressurreição, as suas dores, para que eu caminhe com Cristo. E busque essa ressurreição, busque essa perfeição. E aí agora ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, embora eu esteja vivendo um zelo muito maior do que o desses que se apresentam como perfeitos. Eu não digo que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Existe uma meta. Existe algo a ser alcançado, algo que está além dessa realidade que nós estamos vivendo. É isso que Paulo está tratando. E aí ele prossegue, ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe uma meta, nós estamos em uma corrida. A linha de chegada está lá na frente. Nós precisamos alcançá-la. Então, já fomos alcançados por Cristo. Do ponto de vista espiritual, nós já estamos no céu. Não há nada nem ninguém que possa mudar isso. Mas do ponto de vista físico, da realidade, da história, desse momento que estamos vivendo, nós precisamos nos esforçar para alcançar aquilo para o que também fomos alcançados. Cristo me alcançou e Ele tem um lugar para mim no céu. Mas aqui, nesse tempo, eu preciso estar me esforçando pela minha santificação, pela meu estreitar da comunhão com Deus, pela minha dedicação à obra de Deus, para que eu revele, nesse tempo presente, aquilo que já é realidade no céu. É disso que Paulo está falando.
E aí, a partir daí sim, a partir do verso 15, ele então vai tratar essa visão que o crente precisa ter. Ele diz: todo crente precisa viver nessa corrida. Todo crente precisa viver nessa entrega, nessa disposição de buscar essa perfeição que está em Cristo. Todos os dias precisa estar lutando nesse sentido. E aí, lá no verso 15, ele vai dizer assim: pelo que todos quantos são perfeitos tenham este sentimento. Que sentimento? O sentimento de buscar os alvos propostos nos versos 12 a 14. Todo crente deve ter esse mesmo sentimento. Cristo me alcançou para que eu viva a perfeição em Deus. Eu já estou perfeito? Não, eu não estou perfeito. Então, eu preciso me esforçar para que amanhã eu esteja melhor do que hoje. E depois da manhã, eu preciso estar melhor do que estarei certamente amanhã. Eu preciso a cada dia estar buscando essa perfeição. A cada dia estar buscando um maior conhecimento de Deus. Então, que todo aquele que crê tenha esse mesmo sentimento. O que Paulo quis dizer, portanto, a respeito desse somos perfeitos, né? E aí, ele vai lá, né, no verso 15, pelo que todos quantos somos perfeitos. Mas Paulo já não tinha dito anteriormente que ele não era perfeito? Ele havia dito lá no verso 12, não somos perfeitos, não que eu tenha alcançado a perfeição. E agora ele diz, todos nós que somos perfeitos devemos agir dessa forma. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está usando a mesma linguagem que já era comum entre os membros da igreja dos Filipenses, para tratar exatamente aquela influência desses grupos hereges que estavam dentro da igreja. Então, o judeu que se julgava perfeito por guardar a lei, o judeu cristão que se julgava perfeito por causa da circuncisão, o gnóstico que se julgava perfeito por ser iluminado pelo conhecimento filosófico, todos esses se achando perfeitos. E aí Paulo diz, então todo mundo é perfeito, né? Então, nós que somos perfeitos, precisamos entender aquilo que Deus espera de nós. Se perfeito define aquele que está comprometido e íntimo de Deus, é isso que estão querendo dizer? Somos perfeitos porque estamos íntimos de Deus? Então, se é isso, então todo o que é perfeito deve viver de acordo com aquilo que está descrito nos versos 12 a 14. Você é perfeito? Se você é perfeito, você está íntimo de Deus. Se você está íntimo de Deus, você tem que entender que o alvo é Cristo. E você precisa todos os dias se esforçar por ser melhor. Então, é interessante essa maneira como Paulo lida, porque do mesmo jeito que ao escrever aos Coríntios, ele tinha partidos, tinha gente que ia concordar com as argumentações dele e ia ter gente que ia combater, Paulo então não dá uma ordem, mas ele usa de um argumento espiritual para fazer com que tanto aquele que concordava no primeiro momento com a fala dele, quanto aquele que pregava alguma coisa contrária, todos eles fossem confrontados com a verdade de Deus. Então você acha que você é perfeito por causa da filosofia? Você acha que você é perfeito por causa da circuncisão? Você acha que é perfeito porque da herança de Israel? Bom, então, somos todos perfeitos, então. Mas vamos caminhar, porque a perfeição que Deus quer, ela está além. A perfeição que Deus quer é sermos semelhantes a Cristo. E aí ele vai dizer, e se algum dos perfeitos tem uma opinião contrária, ou seja, se você de fato é perfeito, mas você não está entendendo, não está concordando exatamente com isso, Deus convencerá você dessa verdade. Paulo está certo daquilo que Deus o revelou. Ele apresenta a sua orientação como verdade absoluta recebida de Deus. E aí a gente vai lembrar, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer, olha, aquilo que eu tenho ensinado a vocês, eu não recebi de homem algum. Eu não fui lá sentar lá com os apóstolos para eles me ensinarem aquilo que Cristo tinha dito para eles. Eu recebi isso do próprio Cristo, mostrando que, na verdade, o Cristo que se revela para ele numa luz brilhante que faz ele cair do cavalo e ficar cego na estrada de Damasco, o Cristo
que fez com que ele fosse arrebatado. Ele diz, olha, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, mas eu fui arrebatado, eu tive uma visão de algo extraordinário, que não me é lícito falar para vocês. Paulo está dizendo, esse mesmo Cristo me ensinou todas as coisas. Eu estive em comunhão com Ele, e Ele, o próprio Cristo ressurreto, me revelou. Então, eu sei aquilo que eu estou dizendo para vocês. Então, se alguém se considera perfeito, não vai poder negar essas verdades reveladas pelo próprio Cristo à sua igreja. Então, se alguém se julga perfeito, deverá moldar as suas convicções às revelações de Deus. Essa é a palavra de Paulo. Aí, lá no verso 16, nós lemos assim, mas aquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Então veja, eu disse que sou perfeito, mas agora eu entendo pela revelação de Deus que existe uma perfeição maior. Então a perfeição é eu ter sido alcançado, é eu ser salvo. Bom, então sou perfeito. Mas essa perfeição, ela faz parte de um processo. Por quê? Porque eu ainda estou muito aquém daquilo que Cristo é e daquilo que Deus tem como meta para mim. A orientação, portanto, é buscar firmar-se nessa afirmação coerente. Eu digo que eu sou perfeito, então eu preciso me comprometer em avançar nessa perfeição. Enquanto ser espiritual, o que se pratica, o seu viver social, tudo isso precisa ser coerente com a caminhada cristã. Eu sou perfeito, eu estou comprometido com Cristo, então eu preciso que essa minha espiritualidade, ela se reflita no meu falar, no meu dia a dia. Eu preciso que a minha espiritualidade, ela se reflita nos negócios que eu faço no dia a dia. Eu preciso que essa minha espiritualidade, que eu digo que tenho, que ela se reflita na minha moralidade. Por que Paulo está falando isso? Porque havia uma distorção. O judeu que dizia que era perfeito, ele era legalista, porque ele tinha um discurso de espiritualidade, mas na prática ele vivia outra coisa. O grego, que se dizia perfeito por causa da sua filosofia e por causa das suas reflexões, ele dizia que era perfeito no seu culto, na sua comunhão com Deus, mas ele não tinha problemas e, na verdade, ele discursava, fazia apologia a uma prática, um uso do corpo que era imoral. Por quê? Porque o gnosticismo, ele apregoava que o corpo era a prisão da alma. Então, maltratar o corpo ou fazer mau uso do corpo não tinha problema nenhum, não afetava a espiritualidade. Então, esse crente vindo do gnosticismo e que se dizia perfeito, ele não tinha problema em ter práticas sexuais imorais. E aí Paulo está dizendo nada disso. Então, somos perfeitos? Se somos perfeitos, essa perfeição, ela precisa alcançar toda a nossa vida. Ela precisa alcançar todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser perfeitos dentro da moralidade cristã. Precisamos ser perfeitos dentro da ética cristã. Precisamos ser perfeitos no cuidado com o outro. Não é só perfeito em termos de discurso espiritual. Não. A gente precisa viver uma vida correta. Moralidade, ética, uma santidade que seja vista, que se revele no cuidado com o outro. Não dá para eu ter um discurso de santidade e a minha vida, as minhas escolhas do meu dia a dia não se ajustarem com aquilo que Deus está orientando. Por quê? Porque o referencial de santidade não sou eu. O referencial de santidade não é aquilo que eu estabeleci. O referencial de santidade é Deus. Então, quando João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz, olha, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele não está na luz, ele está nas trevas. Por quê? Porque como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, se esse meu irmão é a habitação de Deus? Então, a minha afirmação de espiritualidade, ela precisa encontrar eco nas minhas ações, na minha relação com o meu semelhante. É esse o discurso de Paulo aqui.
Se você diz que é perfeito, mas aquilo que você está fazendo não está alinhado com o padrão de Deus, então a sua perfeição é imperfeição. Verso 17. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Temos aqui um apelo duplo. Primeiro, imitar os bons exemplos. Paulo diz, sejam meus imitadores. Então, agora eu estou aqui na prisão. Estou na prisão por causa do amor ao Evangelho. Eu priorizo o Evangelho, ainda que isso me custe. Sejam meus imitadores. Mas eu estive entre vocês, e quando estive entre vocês, vocês viram como foi a minha conduta. Sejam meus imitadores. Qual é o segundo apelo? Se apresentar como exemplo a ser seguido. Então, olha, sejam meus imitadores, valorizem aqueles que me imitam entre vocês e ajam de modo que vocês tenham uma vida imitável. E a gente tem falado muito sobre isso aqui na igreja, né? A questão de viver uma vida que seja imitável. Para que eu possa fazer discípulos, a minha vida tem que ser uma vida imitável. As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, ou igual a ela. Eu preciso inspirar isso no coração das pessoas. Paulo está dizendo, é preciso que vocês imitem os bons exemplos. E é preciso que vocês se apresentem como bons exemplos que possam ser imitados. Nas diferentes áreas da sua vida cristã, a pergunta é, você tem sido um exemplo a ser seguido? Quando as pessoas no nosso dia a dia olham para nós, elas desejam, por desejar servir a Deus, imitar a nós? Se as pessoas que estão chegando para a igreja, se elas usarem a nossa vida e a nossa conduta como modelo para elas, a igreja se tornará melhor ou pior do que ela é? Essa é a pergunta que um texto como esse produz ou deve produzir nos nossos corações. Eu preciso viver uma vida que seja um exemplo, de modo a que aqueles que me imitarem tornem a igreja melhor. Esse era o apelo de Paulo àqueles irmãos. Na hora de aferir a sua vida, você procura se nivelar por cima ou por baixo? Essa é outra pergunta. Não é? Tem gente que fica olhando para a igreja, né? Sabe aquela situação que a gente diz assim, traçou uma linha aqui no chão. Da linha para lá é pecado. Da linha para cá é santidade. E aí tem gente que se mira naquele que está se afastando cada vez mais do pecado. É esse que me inspira. Eu quero viver igual a ele. Tem outros que ficam olhando assim, deixa eu ver, até onde que os irmãos conseguem se aproximar daquela linha do pecado, para que eu não seja o único a estar lá. Então, eu quero estar o mais próximo do pecado possível, sem ser recriminado. Então, eu olhei, opa, né? Irmão Messias chegou lá pertinho. Então, se eu chegar lá e alguém falar de mim, eu falo assim, o irmão Messias estava lá. Então, se ele estava, eu posso também. E aí, o chamado é exatamente a essa reflexão. Eu estou buscando me nivelar por baixo, eu estou buscando estar o mais próximo do pecado possível, encontrando justificativa naqueles que também estão, ou eu estou buscando me mirar naqueles que são exemplo de santidade, que querem viver uma vida reta diante de Deus? Versos 18 e 19. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Inimigos porque pregavam a ressurreição para uma vida celestial aqui na terra. Perfeição aqui na terra, vivida com total indiferença ética e moral. É apenas espiritualidade.
Vamos para a igreja, vamos cantar, vamos discursar coisas bonitas, vamos falar sobre experiências espirituais, mas quando a gente sai daqui, a gente é desonesto nos nossos negócios, a gente é imoral nas nossas conversas, nas nossas piadas, a gente é infiel nas nossas relações, mas está tudo bem, porque na hora que a gente está na igreja, a gente respira esse ar espiritual, e a gente ora, e a gente canta, e está tudo bem. Paulo está dizendo, não pode ser assim. Ou eu sou espiritual e eu vivo a santidade de Deus, ou então eu estou mentindo para mim e para todos. Então, esse povo dizia, o uso do corpo que a gente faz com o corpo, que a gente fala fora do templo, fora da religião, fora da espiritualidade, não tem problema. Na verdade, a gente encontra muito disso nos nossos dias. Né? Até algum tempo atrás, a gente, os evangélicos, eles condenavam os católicos romanos por causa desse tipo de comportamento. Mas hoje nós olhamos para o nosso arraial e nós vemos comportamentos semelhantes. Gente que se diz evangélico, mas que não tem problema em sair do culto com a namorada e ir para um motel. De sair do culto e ir fazer um negócio e passar a perna naquele que está fazendo negócio com ele. Né? Eu já disse que na minha vida, na minha caminhada cristã, os maiores prejuízos que eu já tomei em negócios foram com pessoas que se diziam crentes em Jesus Cristo. Não é algo terrível? Então, é uma espiritualidade que ela só se manifesta nos rituais. Ela não penetra na nossa carne, ela não permeia as nossas relações. E Paulo está condenando exatamente isso. Ele diz, não pode ser desse jeito. Então, essas pessoas que estavam agindo dessa forma, elas não só viviam contrário à vontade de Deus, mas elas ensinavam dentro da igreja que isso era errado. E aí Paulo diz, cuidado com essas pessoas, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Verso 20, né? Deixa eu me achar aqui. Verso 19. Ele vai dizer, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Paulo está dizendo, essas pessoas agem assim, e na verdade o discurso de Paulo faz sentido, porque não tem esperança do porvir. E aí, sempre que a gente fala a respeito de ressurreição, irmãos, a nossa hora está indo embora, né? Sempre que a gente fala sobre ressurreição, a gente chama atenção para isso. A esperança da ressurreição, ela é a grande mola propulsora dessa busca, tanto pela santidade, quanto pela proclamação do Evangelho. Aquele que tem no coração a esperança da ressurreição, que crê nisso como uma verdade bíblica, ele vai viver uma vida constantemente buscando o crescimento e buscando a proclamação do Evangelho da salvação. Agora, se faltar essa esperança da ressurreição, o que sobra é isso que Paulo estava acusando presente na igreja dos Filipenses. Se não há esperança de ressurreição, o que me resta é o que está nesse mundo. E se o que me resta é o que está nesse mundo, então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se o que me resta é o que está nesse mundo, então eu tenho que levar vantagem em tudo. Eu tenho que aproveitar cada oportunidade para tirar vantagem. Era isso que estava acontecendo com aquela igreja. Mas aí no verso 20, Paulo ele chama a atenção dos crentes para essa esperança. Ele diz, olha, esse povo vive como se a esperança estivesse só nessa terra, buscam só as coisas dessa terra. Mas a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que Paulo chama a atenção. Aqui temos o desfecho da declaração de Paulo, onde mostra aquilo que consiste a verdadeira fé cristã. A nossa fé é depositada na esperança da ressurreição, porque o nosso Salvador que morreu por nós ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos também esperança de ressurreição. Então, Paulo fala sobre a pátria no céu,
um conceito cristão, conforme a referência, por exemplo, de João 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E em Apocalipse 21, 2, ele diz: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, quando Paulo fala a respeito dessa pátria no céu, ele pode estar fazendo uso dessa referência. Mas ele também poderia ter em mente aquele formato político das colônias romanas entre os povos estrangeiros. Então, Roma dominou um povo, ela colocava lá uma colônia romana e lá estavam as pessoas que representavam os interesses do Estado romano. Mas aquelas pessoas que estavam lá promovendo os interesses do Estado romano, elas não eram daquele país, daquela nação. Então, eles não iam construir nada lá. A esperança deles é de voltar para casa. E aí Paulo chama a atenção disso, né? O grande ensino é que devemos construir para a nossa pátria e não para as colônias onde nós estamos. Nós não vamos ficar para sempre aqui. Então eu não tenho que construir para cá. Eu tenho que construir para o céu. Ele diz: nós temos uma pátria no céu, de onde aguardamos o Salvador. Jesus foi para o céu, mas voltará. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A nossa esperança é de que o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou por nós e que foi para o céu, a nossa esperança é de que ele voltará para resgatar a sua igreja. Terceiro, tornará os nossos corpos como aqueles corpos celestiais. Hoje nós estamos limitados, mas na ressurreição nossos corpos serão corpos celestiais. E aí eu citei 1 Coríntios capítulo 15, né? A partir do verso 35, Paulo vai falar até o verso 53, vai falar sobre essa ressurreição. E aí depois os irmãos peguem e leiam esse texto, é um texto grande, mas vale a pena reler esse texto. A esperança da transformação dos nossos corpos, para que nós habitemos o céu com Deus para sempre. Esse Deus que tem todo o poder de transformar as realidades, o Deus que pode fazer qualquer coisa. Quando Jesus nos entregou a grande comissão, ele nos entrega falando sobre esse poder. Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, eu posso fazer qualquer coisa. E lá em Filipenses 2, versos 10 e 11, que nós já estudamos, o texto diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a promessa que nós temos em Cristo Jesus é a promessa da sua vinda, da nossa transformação e de habitarmos com Ele no céu. Então, a perfeição está lá, não aqui. Aqui está a busca por ela. Deus me alcançou com a sua salvação. A realidade da minha perfeição, da minha eternidade, da minha morada no céu, já foi estabelecida por Deus, e nada pode mudar isso. Mas eu estou aqui hoje, e hoje aqui, eu ainda não alcancei essa perfeição. A minha caminhada para a glória de Deus implica em que a cada dia eu esteja crucificando o meu eu esteja lançando para longe de mim o meu pecado, trazendo para mim a santidade de Deus, buscando me aperfeiçoar a cada dia, para que todos os dias alguém olhe para mim e consiga enxergar de forma mais clara o Deus a quem eu sirvo. É isso, é ir permitindo que o caráter de Cristo vá sendo moldado em mim a cada dia,
para que as pessoas conheçam a Cristo enquanto olham para mim, enquanto convivem comigo no dia a dia. Esse é o desafio. Então, somos perfeitos? Somos destinados à perfeição em Cristo Jesus. Que o Senhor, portanto, nos inspire o nosso coração e nos chame sempre a essa atenção. A minha espiritualidade, ela não pode se limitar a um momento de oração ou de culto. A minha espiritualidade, ela precisa expressar adoração a Deus em todos os momentos da minha vida. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de culto e de estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esclareça aos nossos corações aquilo que porventura tenha ficado obscuro, mas que pontualmente as verdades que chamam a nossa atenção para ajuste do nosso comportamento ético e moral, para ajuste na nossa conduta de buscar a cada dia a perfeição em Cristo Jesus, que essas verdades pontuais, elas produzam o incômodo necessário em nós, para que nós possamos disciplinar a nossa vida e o nosso corpo a cada dia, Senhor. E assim, buscando a Tua presença, buscando a comunhão contigo e buscando ajustar os nossos hábitos aos princípios que estão na Tua Palavra, sendo obedientes ao Senhor, que nós encontremos no testemunho daqueles que nos cercam, esse bom testemunho, esse entendimento de que o Senhor está em nossas vidas, e que sejam motivados a buscarem também ao Senhor, e que isso alegre o coração do Senhor, para que a Tua alegria esteja em nós, e a nossa alegria seja completa. Opera assim em nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero ainda, conquanto já são 9h20, mas eu não gostaria que nós encerrássemos o culto sem esse momento de dedicação de dízimos e sem também consagrar ao Senhor um último cântico. Então, eu quero cantar com os irmãos o hino 580 do HCC. Esse hino, ele vai falar exatamente sobre essa esperança que nós acabamos de falar sobre ela. Hino 580, eu não sei quantos irmãos conhecem, aqueles que conhecem me ajudem a cantar. Luciano vai projetá-la para a gente. 580 do HCC, Céu, Lindo Céu. É para lá que a gente vai, né? Então, a gente precisa alimentar no nosso coração essa esperança. Achou aí, Luciano? 580 do HCC.